Olá, você sabia que a sua capacidade profissional e a sua carreira podem ser afetadas pela endometriose? Pois é. Se quiser saber mais, me acompanhe nesse vídeo até o final, porque eu vou te dizer por que isso acontece e qual a solução para melhorar esse aspecto da sua vida profissional. Eu sou Frederico Corrêa, ginecologista especialista em endometriose. A endometriose, como vocês sabem, é uma doença que acomete muitas mulheres. Cerca de 10% das mulheres do mundo têm endometriose. Mulheres que estão no período reprodutivo, que é aquele período que vai da primeira menstruação até a menopausa. No Brasil, estima-se que 7 milhões, mais ou menos, de mulheres são portadoras dessa doença e em torno de 140 milhões de mulheres no mundo todo. Portanto, é uma doença que tem uma prevalência muito alta, acomete muitas mulheres ao redor do mundo e tem uma importância muito grande em função dessa prevalência alta, dessa quantidade de mulheres que são acometidas pela doença e por todos os aspectos que envolvem a endometriose. Um dos aspectos mais importantes relacionados a essa doença é exatamente o prejuízo profissional e o prejuízo no aprendizado que vem muitas vezes desde a adolescência, desde a escola. E eu vou conversar com vocês um pouco mais profundamente sobre isso nesse vídeo. Mas voltando um pouco, vamos falar o que é endometriose. Algumas não sabem, algumas mulheres têm e não sabem, e algumas mulheres sabem que têm endometriose, mas não sabem tantos detalhes. Então, o que é a endometriose? Endometriose é uma doença que se caracteriza pela presença do endométrio, que é um tecido que fica normalmente dentro do útero. Quando esse tecido se encontra fora do útero, isso nós chamamos de endometriose. Então, ela é caracterizada pela presença do endométrio fora do seu lugar normal. Então, o lugar normal do endométrio é dentro da cavidade uterina. Se nós temos endométrio fora do útero, temos aí o diagnóstico de endometriose. Mas qual é o maior problema relacionado a essa doença, então, doutor Frederico? Bom, a endometriose, ela tem como principal sintoma a cólica menstrual. 95% das mulheres que têm endometriose têm cólica menstrual, mas essa cólica, habitualmente, ela costuma ser maior, mais severa, mais intensa do que a cólica menstrual da mulher que não tem endometriose. Muitas mulheres têm cólica e muitas vezes é difícil saber, a pessoa que tem a cólica, saber se ela tem a doença ou não. Um dos critérios que nós usamos, como possível critério clínico de diagnóstico da endometriose é a intensidade da cólica. Então, mulheres que têm cólica menstrual muito forte, muito severa, têm mais chance de serem portadoras de endometriose. Então, se você tem cólica muito intensa, e a gente avalia a cólica menstrual na intensidade, de 0 a 10, e a gente considera que a cólica menstrual muito intensa é aquela cuja intensidade para a paciente, para você, está acima de 7, então existe uma chance maior de que tenha endometriose. Claro que outras doenças também podem provocar cólica menstrual, como adenomiose, mioma, enfim. Isso nós vamos falar depois em outros vídeos. Mas voltando à cólica menstrual, é aquela cólica que faz com que a mulher muitas vezes deixe de desenvolver suas tarefas habituais. Ou seja, a cólica pode ser um motivo para, por exemplo, uma adolescente que está na escola faltar à aula. Existem estudos mostrando que das adolescentes, das estudantes que faltam à aula no período menstrual, elas têm 28 vezes mais chance de terem endometriose do que aquelas que não faltam à aula. Ou seja, a cólica menstrual faz com que aquela adolescente tenha prejuízo no seu ensino, no seu aprendizado, por faltar à escola, faltar às atividades da aula e muitas vezes por não conseguir desenvolver as atividades propostas pelo curso, pela escola ou pela faculdade que ela está fazendo. Então, esse é um dos problemas relacionados à atividade de ensino, de aprendizado. Então, abrindo um parêntese, eu gostaria de comentar com vocês um caso de uma adolescente com endometriose profunda que tinha um quadro muito importante de cólica menstrual, mas não sabia que tinha endometriose. Ela tinha muita dificuldade de ir à aula, então ela faltava, todo mês ela faltava à escola durante alguns dias por conta do quadro de cólica menstrual. E essa adolescente estava com o ano letivo praticamente comprometido, teve muita dificuldade
de passar de ano por conta da perda das aulas, da dificuldade de manter a concentração no seu estudo, né? Como repercussão de uma endometriose que ela não sabia que tinha. Tá? Conseguiu passar de ano, graças a Deus, mas isso mostra para a gente como é que essa doença pode interferir na vida, na carreira, né? No desenvolvimento pessoal e profissional de você, mulher, que tem endometriose. Tá? Muitas vezes não sabe que tem. As adolescentes, em geral, que têm muita cólica, não vão à escola, enfim, tem todos esses problemas relacionados à cólica menstrual, muitas vezes têm endometriose e não sabem que tem endometriose. E por aí vai, né? Tem vários casos de mulheres que não conseguiram ter a sua promoção no trabalho, não conseguiram evoluir na carreira por questões relacionadas à endometriose, às cirurgias, que muitas pacientes acabam tendo que fazer várias cirurgias, ou porque as primeiras cirurgias foram feitas de forma inadequada, ou porque a doença dela é muito agressiva, volta muito rápido e acaba tendo que interromper muitas vezes a carreira e o crescimento profissional. Tá? Então, voltando ao que eu estava dizendo antes, quando a mulher vai crescendo e então, sai da escola e vai fazer uma faculdade ou não, esse prejuízo pode também acontecer em relação ao aprendizado dela na faculdade, né? E isso também ela leva para a vida adulta. Então, a cólica menstrual é o principal sintoma da doença que pode trazer repercussão tanto do ponto de vista de aprendizado, ensino, quanto do ponto de vista profissional e do trabalho. Além da cólica, existem outros aspectos relacionados à endometriose que podem levar a um prejuízo profissional. Por exemplo, a fadiga, o cansaço, né? Ela é uma doença crônica que provoca cólica menstrual muito intensa e que, por consequência da cólica, a mulher pode desenvolver uma fadiga, um cansaço muito comum e que faz com que ela também não consiga render muito bem no seu trabalho. Então, a fadiga, a cólica menstrual e também os efeitos colaterais relacionados aos remédios, aos medicamentos que são utilizados para o tratamento dos sintomas de endometriose, isso tudo pode levar a esse prejuízo profissional, né? Então, quando a mulher tem muita cólica, se você tem cólica muito intensa, você vai perceber que você tem dificuldade até, muitas vezes, de sair da cama, de levantar para ir para o trabalho. Então, muitas mulheres acabam faltando ao trabalho, deixando de ir trabalhar por conta da cólica menstrual, né? E isso passa a ser um problema muito grande. Então, nós temos aí o que nós chamamos de absenteísmo, ou seja, a pessoa deixa de trabalhar, nesse caso, por conta da doença, ou pela fadiga, ou pela cólica, ou por efeito colateral dos medicamentos que são usados. Muitas vezes, mulheres com endometriose precisam usar medicamentos mais fortes, analgésicos mais fortes, mais potentes. Existem também os antidepressivos, que muitas vezes são utilizados com o intuito tanto de melhorar o aspecto emocional do humor, quanto de diminuir o quadro de dor. Então, esses medicamentos podem levar a efeitos colaterais muito comuns e, por conta disso, também a mulher não conseguir ir para o trabalho. Então, imagine que você acorda com a cólica menstrual intensa, ou você já nem dormiu direito por conta dessa cólica menstrual muito forte, e aí você acorda, tem que trabalhar, mas você não consegue ir trabalhar, porque você está com muita dor, porque você tem que ficar deitada, prefere botar uma compressa de água quente, uma bolsa de água quente, ou tomar um remédio mais potente para a sua cólica. E esse remédio vai te trazer esses efeitos colaterais que podem simplesmente atrapalhar, né, aquele dia seu de trabalho, ou até impedir que você vá ao trabalho. Esse é um aspecto muito importante, a ausência, a falta ao trabalho. Um outro aspecto muito interessante é o que nós chamamos de presenteísmo, que é exatamente a dificuldade que a pessoa tem de desenvolver suas tarefas comuns, habituais, programadas, né, relacionadas ao trabalho ou mesmo na escola, as adolescentes, relacionadas ao ensino e à aprendizagem. Então, muitas vezes a mulher, mesmo com dor, né, vai trabalhar, porque por questões óbvias, muitas vezes pelo compromisso que tem com o próprio trabalho ou emprego, ou porque se não for trabalhar, começa a ter dificuldade de manter aquele emprego, e muitas vezes a pessoa é a dona do próprio negócio e tem que levantar e trabalhar, porque se ela não for trabalhar, o negócio não funciona. Mas, quando nós estamos em uma situação de dor extrema,
né, que estão sofrendo com dor, tomando remédios para dor, há uma dificuldade muito grande para o desempenho profissional. Então, a pessoa vai ao trabalho, ela acorda com dor, toma remédio, vai para o trabalho mesmo com muita dor, chega ao trabalho e não consegue desempenhar as atividades programadas para o trabalho dela, né? E aí vem um outro problema, né? A pessoa é cobrada, muitas vezes pelo patrão, pela empresa que ela trabalha, ela acaba sendo muito cobrada em relação ao seu desempenho na função que ela ocupa. E começa, então, a ser cobrada e criticada também por conta disso. E aí cria-se, então, dois problemas. Ou a mulher acaba faltando muito ao trabalho e pode perder o emprego por conta disso. Então, estudos mostram que muitas mulheres com endometriose têm dificuldade de manter o emprego, exatamente por conta da dificuldade de ir trabalhar, de conseguir levantar e ir para o trabalho, e outras acabam também tendo dificuldade de manter o emprego porque não conseguem desempenhar a função adequada por conta do sofrimento provocado pela endometriose. Então, esses dois aspectos acabam trazendo muita dificuldade, muito prejuízo profissional para mulheres que têm essa doença. E por que que isso acontece, né? Esse aspecto todo relacionado à endometriose, à dor, mas não tem um tratamento que pode melhorar esse sintoma, não tem uma forma de fazer com que eu consiga melhorar a dor, melhorar essa fadiga para conseguir ir trabalhar, desempenhar bem minha função? Existem tratamentos, sim, né? Existe o tratamento hormonal, que é um tratamento em que nós tentamos bloquear a menstruação e fazer com que a menstruação não venha e com isso a mulher sinta menos dor e consiga desempenhar melhor suas funções. Existe também a cirurgia, que é um outro tratamento mais agressivo, aonde há necessidade muitas vezes de retirar as lesões de endometriose e melhorar então o aspecto dessa doença, né, na região pélvica, fazendo com que a mulher tenha então um quadro de menos dor ou até mesmo fique sem dor. Mas existe aí um terceiro problema, que é exatamente a recorrência das lesões de endometriose. A endometriose é uma doença que, mesmo depois de uma cirurgia, ela pode voltar. A mulher pode voltar a ter novas lesões de endometriose. Isso caracteriza a doença como uma doença crônica. A cura da endometriose, é muito importante que vocês ouçam isso, a cura da endometriose ainda não foi descoberta. Não há uma cura para essa doença. O que há é uma remissão dos sintomas e do quadro clínico e até mesmo da evolução da doença quando a mulher entra na menopausa. Mas desse período, da primeira menstruação até entrar na menopausa, é comum que as mulheres mantenham um quadro de recorrência das lesões. Então trata, usa remédio, as lesões evoluem, muitas vezes opera e a doença volta. E isso faz com que ocorra um prejuízo funcional e profissional em praticamente toda a vida da mulher até que ela entre na menopausa e se livre dos sintomas. Mas óbvio, isso acontece muito porque muitas mulheres que têm endometriose às vezes nem sabem que tem essa doença. Estão sofrendo, não conseguem ir para o trabalho, têm dificuldade de arrumar emprego, de se manter no emprego, têm dificuldade de evoluir na carreira, de se aprimorar, de fazer uma pós-graduação, enfim, de aprender novas atividades por conta exatamente de não saber que tem a doença e de não fazer o tratamento adequado para a endometriose. Então é importante que toda mulher que tem cólica menstrual intensa, que sofre muito com a endometriose, com essas cólicas, procure um especialista, um ginecologista que tenha uma especialização, uma experiência maior na endometriose, para que se avalie, se faça o diagnóstico e se realmente tem endometriose, que se faça o tratamento. Em geral, o tratamento hormonal costuma ter um resultado muito bom em relação ao quadro de dor e a cirurgia também costuma ter um resultado muito bom em relação à dor. O problema é que muitas vezes, como a doença volta, como eu falei agora há pouco, há necessidade, às vezes, de se fazer muitas cirurgias se essa mulher volta a ter lesão e volta a ter sintomas de endometriose. E aí, quando nós colocamos isso dentro da linha de vida, da timeline de uma pessoa que tem alguma doença crônica em seu prejuízo profissional, nós percebemos que a endometriose é exatamente um tipo de doença que pode atrapalhar muito a carreira das mulheres que têm a doença. E aí, como é que nós fazemos para tentar melhorar esse aspecto? Como eu já falei, o ideal é que se encontre um tratamento adequado para que nós consigamos reduzir o quadro de dor
e melhorar, então, a capacidade funcional da mulher que tem essa doença. Tá? Muitas vezes os tratamentos são muito bem sucedidos, há necessidade de se associar a tratamentos multidisciplinares, é importante lembrar sempre disso. A fisioterapia pélvica pode ajudar muito nos sintomas de dor, na mobilização da musculatura pélvica, que está ali sofrendo com aquela inflamação provocada pela endometriose. A nutrição, né, os alimentos, os suplementos, então nós sabemos que alguns alimentos são mais inflamatórios do que outros, sabemos que alguns alimentos provocam uma distensão abdominal, um inchaço abdominal maior do que outros. E estudos mostram que quando há um cuidado maior com a alimentação, uma preocupação maior com a questão inflamatória e também com a questão da inchaço abdominal, da distensão abdominal, da dilatação do intestino por conta de algum tipo de alimento, isso alivia muito os sintomas de dor relacionados a esse inchaço abdominal. Então, a nutrição é uma atividade, um aspecto muito importante no tratamento dos sintomas da endometriose. Obviamente que ela não trata a lesão, não trata a doença diretamente, mas pode melhorar muito o seu quadro de dor, né, e de distensão do abdômen. A acupuntura é uma outra atividade muito interessante que pode ajudar muito no controle da dor da endometriose, né? E isso faz com que haja um alívio e, consequentemente, uma possibilidade maior de que a pessoa consiga desempenhar suas funções profissionais de forma mais adequada. Além disso, a atividade física, né, é muito importante. A atividade física é importante por vários aspectos, mas principalmente porque quando fazemos atividade física, nós produzimos uma substância, um hormônio chamado endorfina, né? Uma substância que é produzida no nosso organismo através da atividade física e que desempenha dois papéis muito relevantes em relação à nossa vida e às doenças crônicas como a endometriose. A endorfina ela tem a capacidade de diminuir o seu quadro de dor. Ela é um analgésico muito potente e que nós produzimos de forma gratuita fazendo atividade física. Além disso, a endorfina também ajuda muito no controle da ansiedade, que é muito comum, é um distúrbio, uma alteração muito comum nas mulheres que têm endometriose, níveis maiores, elevados de ansiedade e às vezes também síndrome do pânico e depressão. E a endorfina ela tem também esse potencial de diminuir a ansiedade, melhorar o estado mental, o estado de humor, inclusive, e isso é um aspecto muito importante na melhora geral, né, dos sintomas da endometriose e na melhora geral da saúde como um todo. Óbvio que ainda tem as outras vantagens da atividade física, como principalmente melhora da capacidade cardiorrespiratória, pulmonar, além do fortalecimento muscular e fortalecimento ósseo. Então, a atividade física é relevante para todos os aspectos das nossas vidas, mas quando se fala em uma doença como a endometriose, é imperioso, é necessário que se faça atividade física pelo menos 3 a 4 vezes por semana, né? Além disso, outras coisas que podem ser feitas, né, como yoga, meditação, que são atividades que também ajudam muito na questão mental, na questão da emoção, do controle das emoções e do humor, tá? E isso é muito relevante. Uma mulher que tem uma doença crônica, que sofre de dor constantemente, que não consegue fazer as suas atividades de trabalho normais, não consegue realizar as suas atividades de lazer também de forma habitual. Ela precisa de um tratamento, de um acompanhamento multidisciplinar e precisa entender que há necessidade de cuidar do organismo como um todo. Não adianta só a cirurgia, não adianta só o uso de hormônio, é preciso que se entenda que o primeiro princípio para a melhora da nossa saúde é que nós, o indivíduo que tem a doença, ele consiga sair de dentro da doença e ele consiga desempenhar as atividades necessárias para a melhora. É como se eu passasse um remédio para dor, ou uma substância para dor, para tratar o quadro de dor, e a pessoa não usasse aquele remédio e, ao mesmo tempo, querendo que a dor melhore. Então, não adianta, né? Se nós colocamos que a atividade física é um tratamento, uma atividade relevante para a melhora dos sintomas da doença,
E se o paciente não desenvolve essa atividade, não adianta, ele não vai melhorar, né? Então, é preciso entender que o primeiro princípio é que o próprio indivíduo queira se tratar. E se querer se tratar da endometriose, não é só usar hormônio. Nós sabemos que os hormônios têm muitos efeitos colaterais também. Algumas mulheres têm muita dificuldade de manter o uso da terapia hormonal para endometriose, porque podem ficar tendo sangramento, podem ter náusea, algumas têm enxaqueca, dor de cabeça intensa, inchaço, retenção de líquido, são as queixas mais comuns. Perda da libido, diminuição da libido, dificuldade de ter relação sexual, ressecamento vaginal. Então, existe uma gama de sintomas e efeitos colaterais relacionados aos hormônios que podem muitas vezes atrapalhar esse tratamento. Então, nós temos que envolver todos os aspectos multidisciplinares e multiprofissionais para o cuidado, para a melhora de um aspecto geral da sua vida, para que você consiga desempenhar melhor as suas funções de trabalho. Além de tudo isso que eu já comentei, existe uma dificuldade, um aspecto muito importante na dificuldade do relacionamento dessa mulher que tem endometriose dentro do ambiente profissional, dentro do ambiente de trabalho, da empresa, da instituição ou do cargo que ela ocupa. Por quê? Há dentro da nossa sociedade ainda, do ponto de vista profissional, um tabu muito grande, por exemplo, da mulher comentar e falar isso com seus colegas de trabalho, principalmente os colegas do sexo masculino, homens, em que conversar sobre aspectos reprodutivos no ambiente de trabalho, sobre doenças do trato reprodutivo, por exemplo, no ambiente de trabalho, pode ser muito delicado e difícil, né? Em geral, esse tipo de situação deixa a mulher constrangida, ou mesmo os colegas de trabalho, às vezes, constrangidos, e existe uma dificuldade muito grande desse relacionamento, da mulher que sofre com a doença, expor o seu problema para os colegas ou até mesmo para o chefe, dizer qual é o seu problema, por que ela não está indo trabalhar naquele dia, por que ela não está conseguindo render, desempenhar de forma natural e saudável a atividade que ela tem que desenvolver, não consegue render no trabalho e por conta do quadro todo de dor da endometriose. Mas há uma dificuldade muito grande de se colocar isso para os colegas ou para os chefes no ambiente de trabalho. Além disso, é muito comum, né, existe um pensamento geral de que as mulheres, na maioria das vezes, ou quase sempre, são capazes de lidar com o seu período menstrual muito bem e continuar desenvolvendo suas tarefas profissionais do mesmo nível de atividade que elas desempenham quando não estão menstruadas. Então, existe, de uma forma geral, esse pensamento dentro da sociedade, dentro das empresas. Então, aquela mulher que não consegue desenvolver, né, trabalhar de forma natural, normal, por conta da cólica intensa, ela se sente inibida de comentar isso, né, no seu trabalho, com seu chefe, com seus colegas, porque ela pode, inclusive, sofrer situações de preconceito, de ironia. É muito comum também que se diga para ela, você está usando a endometriose para não querer trabalhar, você é preguiçosa, você não quer trabalhar, quer só receber o dinheiro, enfim, isso é muito comum. Se você perguntar para as mulheres que têm endometriose, nos grupos que existem aí por Brasil afora, é muito comum elas dizerem isso, né? O chefe não compreende, o colega de trabalho não compreende e ela sofre todo tipo de tratamento equivocado no seu relacionamento profissional por conta da doença. Claro, é difícil. Imagino que o colega que está lá, ou o chefe que não conhece, né, não sabe que existe essa doença, não sabe como é o sofrimento dessa profissional, dessa mulher, por conta da doença, e aí fica essa situação, sempre se achando que a mulher está com manha, não quer trabalhar, está com preguiça, preferiu ficar dormindo até mais tarde, enfim, inventam um monte de questões e até de acusação em relação a essa profissional, que muitas vezes acaba sendo demitida, acaba perdendo seu emprego, acaba pedindo demissão, porque ela chega num ponto que ela não consegue mais desempenhar sua função de forma adequada, de forma como precisa ser encarada. Existem situações em que também a mulher não consegue crescer, evoluir na carreira, porque ela precisa, para isso, se dedicar muito à profissão, se dedicar muito à atividade que ela desempenha,
muitas vezes fazer cursos novos, se aprimorar com outros cursos, com MBAs, com pós-graduação, enfim. É preciso que a gente desempenhe muito bem a nossa função profissional para que nós consigamos crescer na carreira. E se você não consegue fazer isso, como é que você vai crescer na carreira, né? Então há um prejuízo muito grande aí por conta disso. O que é preconizado como uma ideia de se tentar minimizar esse aspecto profissional, na vida profissional das mulheres com endometriose, se relaciona aos tratamentos clássicos, como eu já comentei, o uso de hormônios, a cirurgia quando é necessário, fisioterapia, nutrição, psicologia, psiquiatria. Existem remédios que podem melhorar muito o quadro de dor e até mesmo o do humor, não são remédios antidepressivos, por exemplo, que nós usamos em algumas situações onde o controle do sintoma da endometriose está sendo muito difícil. O que pode ser feito? O que você que tem endometriose, que sofre com esse problema, que tem dificuldade no seu ambiente de trabalho, tem dificuldade profissional, o que você pode fazer para melhorar isso? Então, vamos lá. Primeiro, procurar um bom médico, um ginecologista que tenha especialização em endometriose. No Brasil existem vários colegas muito bons, né, em vários estados, então procure na internet, procure saber, conhecer aquele profissional, ouvir opiniões e você vai encontrar bons profissionais no Brasil. Faça o tratamento adequado que ele preconiza, as atividades que ele vai prescrever para você, terapia hormonal ou cirurgia, se for o caso, as atividades multidisciplinares. Então, o primeiro ponto é procurar o tratamento adequado com o profissional médico que entenda da doença, que consiga te dar o suporte necessário para isso. E, às vezes, o suporte não é só do médico, como eu falei, é a necessidade de um suporte de uma equipe, né, de um time de profissionais que vai cuidar melhor de você para que você possa melhorar a sua qualidade de vida e consiga trabalhar. Outro ponto muito interessante é pedir um relatório para o seu médico e que ele explique nesse relatório o que é a sua doença, qual é o seu sofrimento, qual é a sua dor, por que você muitas vezes não consegue trabalhar, por que muitas vezes você não consegue render o que o seu chefe espera. Ou até mesmo você, né, que é um profissional autônomo, um profissional liberal, que cuida do próprio negócio, você mesmo precisa entender isso, que às vezes você tem que diminuir um pouco o ritmo, diminuir um pouco o estresse e a ansiedade para que consiga melhorar os sintomas da endometriose. Então peça um relatório para o seu médico. Olha, doutor, eu preciso de um relatório, o meu chefe não entende o que eu tenho, eu falo para ele como se eu estivesse falando grego, ele não entende nada de endometriose, ele nunca ouviu falar dessa doença, nenhum colega meu de trabalho também nunca ouviu falar dessa doença. Então, quando eu falo para eles que eu tenho endometriose, que eu não estou conseguindo trabalhar adequadamente por conta dessa doença, eles ficam olhando para mim com cara de interrogação. Ninguém sabe o que é isso. Então, eu queria que o senhor fizesse um relatório para mim, colocando tudo o que eu tenho, meus sintomas, quando que eu comecei a ter essa doença, o tratamento que eu tenho feito, explicando para eles o que é a endometriose. Porque aí eu posso pegar esse relatório, doutor, e levar para o meu chefe. E aí eu vou mostrar para ele o que é o meu problema, qual é a doença que eu tenho, e talvez com isso eu consiga fazer com que ele entenda e que proporcione um melhor acolhimento para mim no meu local de trabalho. Isso é muito importante. Se você, ao invés de se sentir acolhida, se sente repelida no seu ambiente de trabalho, além de ter todos esses aspectos da endometriose, ainda tem essa questão de ser repelida no trabalho, é mais difícil ainda você conseguir se sobrepor a todas essas dificuldades, né? Todos esses problemas. Então é interessante isso, né? Mostrar para o chefe, para os colegas, o que é que você tem. Talvez você tenha dificuldade de explicar, talvez eles não acreditem em você quando você fala, né? Mas tendo um relatório de um médico, um especialista, explicando tintim por tintim o que é o seu problema, isso pode te ajudar. Então essa é uma coisa interessante que você pode fazer, né? Outra coisa é pegar o seu chefe e falar, olha, vamos lá na consulta comigo? Eu tenho uma consulta semana que vem com o Dr. Frederico, ou com o Dr. Marcos, ou com o Dr. Pedro, enfim, algum profissional especialista em endometriose. Convida o seu chefe, ou sua chefe, ou seu colega de trabalho, para que ele vá e sente lá no consultório com você e saiba um pouco mais sobre essa doença, tá? Isso é importante. Se os profissionais de trabalho, seus colegas, se os chefes, se as pessoas, inclusive da sua família, do seu ambiente mais próximo, não sabem o que é essa doença, vai ser muito difícil eles entenderem por que você está sofrendo tanto e por que você tem tanta dificuldade
de manter suas atividades naturais, né? Atividades que são comuns a todas as pessoas, acordarem todo dia, ir para o trabalho, não faltarem, faltam muito de vez em quando, desenvolverem, desempenharem bem suas funções, e que você que tem endometriose não consegue. Então, é muito importante que as pessoas que estão ao seu redor saibam o porquê que isso acontece. Por que você deixa de fazer algumas coisas que deveria estar fazendo. Isso é importante também na sua casa. Eu costumo dizer muito lá nas pacientes, nas mulheres que eu atendo, que têm endometriose, se você já consultou comigo, você já deve ter ouvido eu dizer isso. Traga o seu marido para consulta. Traga a sua mãe ou o seu pai para consulta. Traga a sua irmã para consulta. A família, muitas vezes, também reprime essa mulher que tem sofrimento por conta da endometriose. As estudantes, adolescentes, sofrem isso também. Ela não vai à escola porque está com cólica, muito forte, ótimo. Mas o pai e a mãe não acreditam que ela não está indo para a escola por conta de uma cólica. Acham que ela não quer ir, está com manha, quer dormir, né? Então ela é tida como aquela adolescente problemática, manhosa, que não quer estudar, que não vai para a escola, o professor não acredita. Então esse aspecto vem desde a escola até quase a aposentadoria, né? 50 e poucos anos, que é o período que a mulher entra na menopausa. Então veja como essa doença pode atrapalhar a sua vida profissional. Então é importante que, primeiro, a mulher saiba que tem endometriose, saiba por que ela sofre tanto com a menstruação. Não é comum, gente. Se você tem uma menstruação que dói muito, que tem muita cólica, isso não é comum, você tem que procurar ajuda. Fazer o diagnóstico adequado. Procure um profissional especializado, faça o diagnóstico, tenha o seu diagnóstico de endometriose bem feito. Faça os tratamentos propostos, que podem ser, como eu falei, de vários aspectos relacionados ao tratamento, hormônios, terapia hormonal, cirurgia, uso de antidepressivos, uso de analgésicos, anti-inflamatórios, fisioterapia, nutrição, apoio psicológico, atividade física, yoga, meditação, acupuntura. E existem tantos aspectos, tantos tratamentos que podem te ajudar a melhorar o seu quadro geral. E aí eu estou falando de um tratamento que cuide de você, que não cuide só da sua dor. Às vezes, você tem um quadro, uma história longa de dor por conta da endometriose. E aí você trata, tira a sua dor, mas a sequela daquele quadro crônico de sofrimento por causa das cólicas menstruais pode fazer com que você tenha já se tornado uma pessoa com dificuldades relacionadas às emoções, dificuldades relacionadas ao humor, dificuldades relacionadas à vida sexual, à sexualidade, ao relacionamento conjugal, dificuldades várias na sua vida. Então, não adianta, nesse ponto, em algumas situações, a gente tratar só a dor. É preciso que você entenda que você precisa tratar como um todo, o seu corpo, o seu organismo como um todo. Mente, espírito e alma e corpo. Esses três pilares é que são os pilares que mantêm a pessoa com a saúde e com a vida plena. Então, cuide do corpo, com tudo que eu já falei relacionado à questão física, inclusive a alimentação. Cuide da mente, com meditação, yoga, acupuntura, enfim, reflexões, atividades, inclusive atividade física, que também ajuda muito no controle da mente, das emoções. E cuide do espírito, ou da alma, ou de como você quiser chamar, né? É importante que você procure, se você não tem, tudo bem, não tem problema, mas as pessoas que têm alguma ligação, alguma espiritualidade, religiosa ou não, você acredita no espírito maior da humanidade, se você acredita em Jesus Cristo, se você acredita no espiritismo, no catolicismo, no cristianismo, enfim, no bandismo, tanto faz, isso não importa muito. Importa que se você tem uma ligação, procure aprofundar mais na sua espiritualidade, porque isso vai te ajudar a te conhecer melhor, vai te ajudar a controlar melhor suas emoções, e isso te dá um suporte para aguentar, para suportar todo esse sofrimento provocado pela endometriose. Tá? Procure sempre a ajuda de um time de profissionais capacitados de qualidade.
Muito cuidado com os tratamentos que são propostos por aí, aos montes, que não levam você a lugar nenhum. Muitas vezes podem levar você, inclusive, para um lugar pior. Tá? Procure sempre profissionais que realmente sejam especializados no tratamento e no acompanhamento dessa doença. Então, se você quiser saber mais sobre isso, procure o nosso canal no Telegram, Evip Endometriose, procure o nosso canal no Instagram, @evip.endometriose, e procure o meu canal também lá, Dr. Correia, no Instagram. Me siga, eu estou sempre falando sobre aspectos relacionados à endometriose, o nosso Instagram também, o tempo todo, falando sobre aspectos multiprofissionais. Tem um time de profissionais de várias áreas no nosso Instagram, Endometriose e Vida Plena. Acompanhe os nossos vídeos, que você vai cada vez mais receber informações relevantes para a sua saúde. Informação de qualidade, proporcionada por profissionais de saúde, de qualidade, capacitados, treinados, podem fazer com que você sofra menos. E isso é muito importante. Por isso que eu estou aqui dedicando meu tempo a essa causa, que se tornou, na verdade, um propósito da minha vida, que é cuidar das mulheres que têm endometriose. Não é cuidar só da sua doença. É preciso que você entenda e que todos os profissionais que lidam com endometriose entendam que nós temos que cuidar do ser humano, da mulher, de você como um todo. Tá? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Cliquem aí se você curtiu, dê o seu like, salve o nosso canal, ou no YouTube, ou no Instagram, e acompanhe os nossos vídeos e nós vamos nos vendo por aí. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais.